Olá, vamos, ter hoje mais umas dicas em relação às nossas unidades, tá? Eu espero que vocês estejam fazendo um bom proveito desse material, um excelente material, claro e objetivo. Então, agora nós veremos mais uma vez, mais um pouquinho sobre as unidades seguintes, tá bom? Aguardem só um pouquinho, fazendo favor. Então, vamos ver a nossa próxima unidade, que é situações didáticas para o ensino das artes, uma questão metodológica. Então, dando continuidade, você sabia que a didática é o campo de estudo que visa propor princípios, formas e diretrizes que são comuns ao ensino de todas as áreas do conhecimento? A didática não se restringe apenas a uma prática de ensino, mas se propõe a compreender a relação que se estabelece entre o professor, o aluno, a matéria, a ser ensinada e suas formas de avaliação. Nesta unidade de aprendizagem, você refletirá sobre as metodologias contemporâneas para qualificar a sua prática, aproximando-se de estratégias de ensino para as aulas de artes. É porque a didática, ela vai nos salientar, ela vai nos mostrar, todo o percurso, todo o processo da aprendizagem, desse ensino, aprendizagem. Então, vem as orientações didáticas antes da aula, durante a aula e depois da aula. Então, essa unidade é muito interessante, tá bom? Vai nos ajudar muito em relação às nossas práticas, tá bom? Então, vamos ver o nosso livro agora. Aguardem só um pouquinho. Então, vendo o nosso livro, nós temos lá no nosso AVA, tá? Vamos explorar esse livro. O processo criativo do educador artístico. Então, qual é o objetivo dessa unidade? Identificar o processo criador, desenvolver o processo criativo, praticar metodologias na atuação docente. Então, nós vimos lá no nosso infográfico, antes da aula, durante a aula, tá? E depois da aula. Então, olha só, o educador criativo surpreende seus educandos, ensina-os a pensar, procura usar as vivências, competências e habilidades do aluno, dá identidade a cada turma. No exercício da criatividade, o profissional criativo pratica a arte de perguntar e usa a arte de ouvir para melhor conhecer os educandos. Jamais pensa que sabe tudo ou que é o dono do saber, pois reconhece que a mente deve ficar aberta às novas informações e conhecimentos. E aí vem desenvolvendo os conceitos, gente, olha, o processo criador e seu desenvolvimento, como ele acontece, tá? Depois nós vamos ver, tem até uma figura, relatando isso, Atenção, a fuga e o movimento. Se estiver explorando oportunidades, volte a sua atenção para que não funcione ou que pode ser aperfeiçoado. Aí vem explicando os pontos que implica isso aí, tá bom? E aí nós vamos continuando aqui, ó, falando sobre o movimento, toda a unidade, gente. Olha só que interessante essa figura 2, olha, ela tem 3 princípios: a atenção a quê, a fuga de quê, o movimento em que sentido. Então, vale a pena ter essa leitura. Depois vem o olhar criativo do docente, o criar do docente em relação às aulas, olha. Existem ingredientes necessários para uma produção criativa que podem prover o aluno de oportunidades que o levem às ações ideais de aprendizagem. Para o autor, é fundamental a integração conjunta das estruturas do contexto educacional para propiciar a expansão da criatividade na escola. Letra A. O professor deve ter domínio de sua disciplina e gostar do que faz. Outra situação. O aluno cujas habilidades, estilos e interesses devem ser reconhecidos. Letra C. O currículo deve ter, além da estrutura, conteúdo e metodologia
o apelo ao imaginário. Então, que está envolvendo professor, aluno e currículo, né? O que vai ser ensinado. E olha só, Freire já vai falar também sobre as capacidades e habilidades. Ser dialógico, ter pensamento crítico, trabalhar o currículo de forma flexível e contextualizada, ser um artístico, tá? Essas são características em relação ao professor. Olha só essa figura 3, olha. Espaço criador e criativo. Metodologias criativas na atuação do docente, vem falando da criatividade do professor. A Alencar nomeia, né, algumas. Vocês vão estar fazendo a leitura depois. Olha só, são várias. Quer ver? Olha só. Deixar para vocês estarem fazendo essa leitura. São 20, tá? E aí vem explorando essas questões, tá? Gente, é uma unidade muito interessante. Vai ajudar vocês demais em relação a preparar as aulas, né? De vocês, as aulas de artes e entender todo esse processo, tá bom? Vamos passar para a outra unidade. Aguardem só um pouquinho, fazendo favor. Rapidinho aqui, tá? Só sair desse slide e colocar o próximo para nós vermos a outra unidade. Processo criativo do educador artístico. Vamos ver. O educador criativo procura sempre surpreender seus educandos, ensinando-os a pensar. Ele procura usar as vivências, competências e habilidades do aluno em suas aulas, dando identidade a cada turma. O profissional criativo pratica em arte de perguntar e usa a arte de ouvir para melhor conhecer os educandos. Não se supõe que sabe tudo ou que é dono do saber, já que reconhece que a mente deve estar aberta para as novas aquisições de conhecimentos. Então, nós vamos estar até lá na didática falando, né, sobre o perfil, sobre a característica, né, do educador. Aí vamos ver como acontece esse processo criativo. Primeiro, atenção. O que significa essa? O que seria essa atenção? Focar em algo, algum problema. Segundo, fuga, derrubar limites. Terceiro, movimento. Nós vimos até lá na questão da didática também salientando sobre isso. E agora nós vamos ver o conteúdo do nosso livro também, tá? Que temos lá no nosso AVA, que vocês deverão fazer a leitura depois. Só bem rapidinho para nós vermos o que, né, quais são os itens que ele vem trazer para nós, olha. E qual que é o objetivo dessa unidade, né? A arte na educação no Brasil, Ana Mai Barbosa. Quais são os objetivos? Conhecer as pesquisas feitas pela arte educadora da Ana Mai Barbosa sobre o perfil da educação na arte nas escolas brasileiras, pós-ditadura civil-militar, além de seus métodos de aprendizagem, proposta triangular, identificar os problemas encontrados por arte educadores dos anos de 1980 e ainda presente hoje em sala de aula, diferenciar as possibilidades de mudança na arte da educação brasileira a partir do olhar de Ana Mai Barbosa na ótica do período de 1989. Então, vamos ver qual vai ser a proposta dela. Aí vem falando sobre ela, né? O que ela defende, falando um pouquinho da biografia dela, tá? Sobre a formação, de onde ela é, né? Onde ela nasceu. E aí ela vem falar, olha, seria objetivo de arte em sala de aula todos mencionarem, olha, em primeiro lugar, desenvolvimento da criatividade. Aí vem explicando quais são os itens que, né, deverão ser explorados na sala de aula. Movimentos em defesa da arte da educação. E aí vem falando semana de arte e ensino, tá? Avanços educacionais, leitura de imagem móveis, leitura de imagem fixa, leitura de imagem impressa. E aí os projetos, né, históricos em relação à arte. Então, essa unidade, ela vai falar um pouquinho da origem, né, da arte, das escolas, de como a Ana Mai defende, qual a ideia dela, né, pós-ditadura, tá? Sua ideia irá convencer seus críticos de... Aí vem falando
que ela defende, as linhas de pensamento, como seria, tá? Então, essa é a abordagem dessa unidade, tá? Gente, espero que vocês, né, tenham ajudado bastante vocês para a leitura dessas unidades, né? E um bom estudo para vocês.